Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso que é o Sorria, Você Está Sendo Terapeutizado. Boa noite, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, viemos aqui contar para vocês um pouquinho das nossas vivências, histórias que aconteceram aí recentemente e a lição prática que a gente tirou, né? A moral da história. Porque, afinal, a gente busca aqui trazer a terapia e os conhecimentos terapêuticos de uma forma prática para vocês. E a gente decidiu fazer isso através desse vídeo, contando as nossas próprias vivências e experiências. Fazermos uma leitura do que o universo está nos mostrando, né? Do que Deus está mostrando através do nosso cotidiano. Afinal de contas, ele não vai descer lá de cima e falar cara a cara com a gente, tá? Ele manda os sinais. E eu começo contando uma historinha. Fazia tempo que não contava uma historinha, né? Pois bem, alguns vídeos atrás, lá no começo, foi falado sobre a minha moto, a minha PCX. Falei do pneu dela, que tinha furado, estava com problema, mesmo depois de arrumar, o bichinho ficava esvaziando e eu entendi o que ele queria falar. Eu acho que eu não tinha entendido muito bem, porque ele voltou a esvaziar. Eu saí com a moto e deixei a moto estacionada. O pneu estava bem. Um dia antes eu tinha calibrado o pneu de trás e da frente, estava tudo certinho. Quando eu saio da casa da mulher, que eu vou pegar a moto, o pneu de trás totalmente vazio. Eu digo, danou, furou o pneu. E foi um furo muito grande porque esvaziou totalmente e muito rápido. Aí passei lá, não, chamei o socorro. Socorro, filho, ajuda a mamãe. Pedi para o meu filho levar a moto na oficina. Ele levou uma carretinha, deixou lá a moto. Depois o cara ligou para ele e disse, pode vir buscar a moto. Está pronta. Está pronta? Já arrumou? Não estava furado o pneu, estava só vazio. E aí, Pri, o que nós vamos aprender disso? Me diga, Pri. Eu? Me diga, Pri, interpreta pra mim aí, o que o universo está querendo me falar? Tô loirinha, lembra? Ele não vai interpretar a minha, hein? Veremos? Então, vamos partir. Vamos começar do começo. O pneu de trás representam nossos pés, então o caminhar na vida. Então, como esvaziou, como se ela tivesse parado, estacionada na vida, como se não tivesse conseguindo caminhar. Só que como foi uma falsa sensação, foi uma ideia falsa de que o pneu tinha estragado, isso mostra que às vezes a gente tem essa sensação de estar parado, de estar estagnado, mas é só porque a gente não tá vendo os resultados que a gente espera. Mas tá acontecendo algo, tá tendo movimento. E uma outra lição que eu achei muito interessante quando você me contou essa história pela primeira vez foi o seguinte: às vezes a gente imagina que, assim que acontece alguma coisa na nossa vida, a gente imagina o pior, imagina um problemão. Esvaziou o pneu. Em nenhum momento passou pela cabeça e pode dizer, só tá vazio. Não. Foi um rasgo enorme. Então a gente já pensa logo no pior. E no final das contas não era nem algo tão ruim assim, era fácil de ser resolvido. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente acaba dando muito foco para um problema e permitindo que ele se torne grande na nossa vida, sendo que na verdade é algo que na outra semana tu nem vai lembrar. A famosa tempestade num copo d'água? Exatamente. É isso aí, galera. E uma analogia que eu sempre gosto de usar em atendimento, em conversas terapêuticas, né? E só para você ficar sabendo, quando você tem um colega que é terapeuta, até a conversa com ele é já um atendimento, tá? Quando você se você pegar algo e colocar assim na sua frente, você não consegue ver mais nada ao redor daquilo ali. Você vê só aquilo ali. Então, e quando você afasta um pouquinho, você vê que não é tão ruim assim a questão, né? E assim é o problema. Quando você está muito dentro
desse problema, quando você está muito em cima, só olhando para ele, você não consegue ver outras soluções. Eu, quando vi o pneu da moto vazio, só disse assim, caramba, agora tem que trocar o pneu, porque estourou o pneu e é mais um custo, e é mais um gasto. É a única coisa que me veio na cabeça, não consegui ver. Que era apenas pegar uma bomba e encher o pneu. Lembra, Pri? Pois é. Posso contar uma história? Então vamos lá, Pri, para ver a tua história. Então, semana passada, ou semana retrasada, um amigo meu foi inaugurar uma cafeteria. E eu decidi ir lá no dia da inauguração prestigiar ele. Então, saindo do trabalho, eu fui com uma colega até lá, porque eu não sabia onde que era. Então, a minha colega foi guiando, eu só fui seguindo. Aí, cheguei lá, corri, conversei e tal. E chegou a hora de ir embora. Chegou a hora de ir embora, tava chovendo. E quando eu saí da cafeteria, eu percebi que eu não sabia onde é que eu tava. E tava chovendo. E eu estava sem sombrinha. Mas eu pensei, vou pedir um Uber? Aí eu pensei, vou pedir um Uber? Aí não, vou caminhar. Aí decidi caminhar porque eu falei, eu vou achar o lugar. Aí saí andando. Saí andando, falei, acho que é pra cá e fui. Aí cheguei no final, vi que não era. Vi que eu tinha ido pro lado oposto. Eu falei, e agora? E agora? Vou pedir um Uber? Eu falei, não, eu vou me achar. Aí respirei fundo e deixei as vozes da minha cabeça me guiar. E fui. Ela falava, vira ali, eu virava. Ela falava, vai até ali, eu virava. E só ia. E o tempo todo que estava caminhando, eu estava pensando, o que eu tenho a aprender com essa situação? O que eu tenho a aprender com essa situação? E depois, daqui a pouco eu já compartilho com vocês os aprendizados que eu tirei dessa situação. Mas fui caminhando e por fim, a minha intuição me levou até um ponto de ônibus que eu conhecia. Fiquei esperando um ônibus, vim até mais próximo da minha casa. Chegando mais próximo da minha casa, pedi um Uber para chegar, porque não tinha mais ônibus naquele horário. Mas cheguei em casa em segurança, mais cedo do que o previsto e com vários aprendizados. Posso fazer então meu diagnóstico? Por favor, A minha interpretação dos fatos? por favor. Então, quando estamos em lugares desconhecidos, trajetando por caminhos, experiências desconhecidas, muitas vezes nós temos medo e a sensação de estar perdido e não saber o que fazer. Mas quando nós nos conectamos com nós mesmos, com o que tem dentro de nós, quando nós confiamos um pouquinho mais em nós mesmos, nós conseguimos chegar lá. E chegamos bem. Assim na vida. Muitas vezes a gente acha que está perdido, ou que está no lugar errado, que não é por aqui, que não é por ali, que não era isso que eu deveria fazer. Mas se nos conectarmos com nós mesmos, porque nós sabemos o que é melhor para nós. A nossa criança sabe o que é melhor para nós. Afinal, ela está conectada com a nossa essência, ela está conectada com o divino. Então, ela sabe o que é melhor para a gente. E quando a gente para de prestar tanta atenção no exterior e presta um pouquinho mais de atenção no interior, quando a gente escuta um pouco mais nós mesmos, a nossa intuição, aí sim, nós vamos para o caminho certo e conseguimos chegar onde queremos. Exatamente. E com o passar do tempo, isso já fica automático, fica muito mais fácil. No começo é um pouquinho mais difícil, porque nós estamos habituados a isso. Mas depois, com o passar do tempo, fica bem mais fácil. Pois é. E como a dona Márcia falou, a gente já tinha comentado antes na história do pneu, né? Às vezes a gente vê uma situação e a gente põe ela aqui assim. Então eu tava lá num lugar que eu nunca tinha visto. Falei, meu Deus, eu tô perdida. Mas eu não deixei aquilo me assustar de certa forma. Eu consegui acolher a minha criança e deixar que ela me guiasse. E por fim, ela me guiou pro caminho certo. Então acho que a principal
o principal aprendizado que eu tirei dessa experiência foi a seguir a minha intuição, a ouvir as vozes da minha cabeça. Mas, contando ela, ouvindo a nossa falar agora, eu percebi que eu estava numa cafeteria com pessoas conhecidas que conheciam o local. Então eu poderia ter falado, gente, como é que eu volto? Eu poderia ter pedido ajuda. E se eu tivesse pedido ajuda, eu teria ido para o caminho certo desde a primeira vez. Eu não teria ido e depois voltado. Então, às vezes, a gente também precisa aprender a ter essa humildade de falar, eu não sei como é que faz. Mas se você já está no caminho, já não tem mais a quem pedir ajuda, né, alguém físico para pedir ajuda, peça ajuda para você mesmo, para sua criança, que ela está sempre aí contigo e ela vai te ajudar. Mas, porém, entretanto, todavia, se você tem a possibilidade de alguém mais experiente te orientar, é mais rápido, é mais fácil. E, de qualquer forma, enquanto eu andava, eu pensava, né? O que eu tenho que aprender com isso? E vieram muitos insights na minha mente naquela noite. Uma noite que era para ser ruim, afinal eu estava perdida andando na chuva, se tornou uma noite agradável e de muitos aprendizados. O que me leva a uma outra moral da história, que é as situações, elas não são positivas ou negativas. Tudo que acontece na nossa vida tem uma carga neutra. A partir da sua interpretação que você vai definir se aquilo vai ser positivo ou negativo para você. Então, a partir daqueles arquivos que a gente tem armazenado lá no nosso inconsciente, que a gente impõe que uma situação é boa ou ruim. E quando eu deixei de lado essas imposições, que estar perdida na chuva seria algo ruim, eu pude aproveitar ao máximo aquela situação. Eu consegui me conectar com a minha essência e eu percebi que se eu tivesse tomado um banho de chuva programado, eu teria ficado contente. Então não teria por que eu ficar triste simplesmente porque aquilo não foi programado. Afinal, as melhores coisas da vida não são programadas. Então, às vezes a gente precisa não colocar tanta conotação negativa nas situações logo de início, e sim nos perguntar o que temos a aprender com aquilo. É mesmo porque eu lembro que a palavra diz, tudo nos acontece para o bem. Por mais que acontecem sim situações em que a gente diz, mas caramba, o que isso tem de bom para me trazer? Sabe o tempo ao tempo. O tempo dirá o quão bom aquilo ter acontecido, né? Mas sabemos que somos humanos e nem sempre é tão fácil assim. Pois é, mas por isso que tem pessoas com mais conhecimento que estão dispostas a compartilhar e orientar a gente. Então, se você está passando por uma situação difícil, se você não consegue enxergar o lado bom, pode mandar